Nosso estudo hoje, nossa paraxá de hoje, é a paraxá Toldot, que significa gerações. Ela inicia em Gênesis 25, 19. O capítulo 25 de Gênesis, ele é mais ou menos dividido em 3 partes. Nós já vimos 2 e hoje vamos ver a terceira. A primeira parte, ela consiste nos detalhes finais da vida de Abraão. O segundo terço, que são 3 partes, a segunda parte, ela consiste em chamar os descendentes de Ismael e fornecer algumas informações sobre eles, inclusive onde eles se estabeleceram. E essa terça parte final, que é o capítulo 25, nós vamos começar a traçar a história de Isaac e o começo da vida do seu filho Jacó. Então, mais uma vez, a tocha dada a Abrão lá atrás, ela agora será passada para Jacó. Isaac, ele se casou com Riquba, é o nome natural dela, que traduzido como Rebeca. Mas 20 anos dele casado com Rebeca, praticamente nós não temos notícia nenhuma de Isaac. Somente que ele era uma pessoa mais caseira, morava mais perto de casa, não tinha essa jornada como Abrão de estar constantemente mudando de lugar. As histórias mais conhecidas de Isaac são em torno da cidade de Beersheba, traduzida como Barseba, Barseba no português. A gente sabe que Isaac não viveu em Hebron, e como seu pai, ele era dono também de um grande rebanho. Em Gênesis 25, 21, a gente descobre como que Abraão deixa eu ver se eu tenho esse versículo. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, e ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. A história na Bíblia, ela sempre tem uma repetição, sempre. Esse é um dos métodos que Deus nos ensina, é através da repetição. Então, como aconteceu com Abrão, agora acontece com Isaac. Rebeca também tinha dificuldade em engravidar, mas ela pede a Deus um filho, e Deus concede esse pedido a ela. A gente fala em semelhanças, mas também tem diferenças, A gente não vê Isaac com concubinas, que era o caso de Abraão. A gente não vê uma serva, a gente não vê Rebeca oferecendo uma serva para ajudar Deus para ter o filho com Isaac. A gente não vê isso também. Então há semelhanças, mas também há diferenças. E ao contrário de Abraão, Isaac não tinha outro filho, quando ele queria ter um. Abraão teve Ismael e achava que Ismael era o primogênito, mas Isaac não tinha filho nenhum. Ele queria o único filho,
e ele resolve não fazer absolutamente nada. Ele não cruzou a linha de Deus, ele não adiantou a obra de Deus, ele não quis ajudar a Deus. Ele e Rebeca esperaram até o mover de Deus dar esse filho a ele. A gente vê que Rebeca, Rívca, ela orou a Deus e pediu um filho. E aí eu pergunto, será que nós precisamos orar a Deus para que Deus haja? Eu creio que não. Deus, ele não precisa das nossas orações para agir, mas ele nos ensina a orar, porque existe outra forma de relacionar com Deus, a não ser através de oração? Será que existe uma forma de relacionar com alguém sem comunicação com essa pessoa? Então, a oração é o caminho que Deus ordenou para a nossa comunicação com Ele. E embora Deus não precise das nossas orações, mesmo assim Ele quer. Ele gosta que a gente ore. E nós, como seres humanos, precisamos orar. Nós precisamos. Deus não precisa da nossa oração, mas nós precisamos. Porque não há outro meio da nossa fé ser aumentada, ser edificada, sem orar a Deus. Hoje mesmo no carro, eu vim conversando com a Estela, ela está me contando uma pessoa super deprimida, aí o psiquiatra aumentou muitos remédios e ela surtou e está internada no hospital. Então assim, quando você ora a Deus, quando você tem intimidade com Deus, você não precisa substituir isso por remédios. Deus te dá uma confiança, te dá uma fé que Ele está com você todo o tempo. Deus te dá uma confiança que você vai superar as adversidades da vida e vai vencer. Então isso te dá uma paz, de você ter confiança naquele Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que ressuscita mortos, que cura doentes. É esse o nosso Deus, e é a Ele que nós oramos, e é a Ele que nós entregamos as nossas vidas. A Rebeca queria tanto esse filho, mas logo que ela concebeu, algo começou a acontecer dentro dela, e rapidamente ela começou a sentir um desconforto grande com essa gravidez. Existia uma atividade muito grande no ventre dela, e uma coisa que não era normal. Existe uma palavra hebraica que no texto hebraico descreve isso, que o português traduz como eles lutavam, essas duas crianças lutavam no ventre. A palavra é essa. Aqui está o texto em hebraico, e a palavra transliterada é essa: Va-itro-setsu, que quer dizer luta, mas uma luta violenta. Não é uma luta qualquer, é uma luta violenta. Então aqui a gente começa a história de Jacó, e ele se torna o primeiro israelita de nascimento. Por quê? Quando Deus chama Abraão era
família de Abraão era pagã. Então não existia ainda o povo judeu. Então somente com o nascimento de Jacó, que Abraão era judeu, Sara era judia, separados, né, por Deus. Isaac era o filho dessa união e gerou Jacó e Esaú. Jacó foi o primeiro, considerado o primeiro judeu de nascimento. Abraão, né, que era avô de Jacó, né, como eu disse, começou a vida como pagão. E o mundo nessa época de Abraão não existia divisão. Todos diante de Deus era somente uma raça humana. Todos esses seres humanos, praticamente, né, era um povo só aos olhos de Deus, a não ser Ram, filho de Noé, que este era um filho amaldiçoado. Então era o único discriminado entre toda a raça humana, entre toda a humanidade. Uma vez que Deus chamou Abraão para deixar seu país, deixar sua parentela, deixar sua família, sua casa, começou aí um processo de divisão divina, que o mundo, a partir dessa chamada, o mundo passou a ter dois grupos, um de Deus e o resto. O mundo aqui foi dividido, a humanidade foi dividida. O povo de Deus, o outro, o resto do mundo. Quando a gente dá o nome povo de Deus, né, que é o nome que consta na Bíblia, quando Abraão obedece a Deus e muda para Canaã, ele ali foi dividido e eleito e depois separado. As escolhas de Abraão, juntamente com a eleição de Deus, foram os únicos fatores que diferenciaram Abraão, logicamente aos olhos de Deus, de todos os outros seres humanos existentes. Isaac, filho de Abraão, representa o próximo passo na evolução do povo hebreu. Isaac era o hebreu primogênito por eleição. Abraão era hebreu pelo chamado de Deus, mas Isaac era um hebreu de nascimento. Vocês vão entender por que eu estou caminhando por aí. Abraão, além de Isaac, teve um outro filho, né? Ismael. E ele pensava que Ismael era o primogênito. E, portanto, quem iria cumprir esses convênios de Deus feitos com Abraão seria Ismael. Ismael, aparentemente, também era hebreu, era filho de Abraão. Agora, chegou um momento que o Senhor, né, disse a Abraão: assim como eu dividi você do seu pai e do seu irmão, ó, o padrão de repetição aqui, eu também vou dividir você, Isaac, do seu irmão, né, de Ismael. Então, Deus, para atingir a promessa dele, ele usa a divisão
a eleição e a separação. Por que a Bíblia fala que nós somos separados? Que nós somos santos? O que é o santo? É o separado de Deus. Por isso ele usa esse caminho para atingir até o fim, para chegar lá no Messias. Então Deus não é politicamente correto. Ele não nasceu 2 filhos, Esaú e Jacó. Ele falou, não, mas eles são gêmeos, vamos dar um jeitinho aqui, vamos criar um outro ramo para Ismael também ser judeu, para Ismael também ser hebreu. Não, ele escolheu Isaac e ponto final, né? Deus, para atingir o objetivo dele, ele vai fazendo essas divisões ao longo de toda a Bíblia. Aí eu pergunto, se Ismael e Isaac tiveram o primeiro pai, tiveram o mesmo pai, hebreu, por que somente Isaac é considerado hebreu e não Ismael? Por que a gente não pode pensar em Ismael e em todos os descendentes, né, que ele deixou como hebreus? Israel originou o povo árabe. Por que? Ismael originou o povo árabe. Por que esse povo, em vez de ser chamado povo árabe, não foi chamado hebreus também? Era descendência de Abraão. Bem, aqui estabelece um princípio muito importante e queria que vocês prestassem atenção nisso, porque isso é de fundamental importância para entender todo o caminhar dessa história. Enquanto que a primogenitura, né, que a genealogia, ela estabelece a sua identidade física, é a eleição e a separação feita por Deus, pelo Senhor, que estabelece a sua identidade espiritual. Entendeu? Não é a genealogia estabelece somente a sua identidade física. Então, de um certo modo, Ismael é hebreu pela identidade física. Mas só ela não adianta. A identidade espiritual, que é a separação e a eleição de Deus, é muito mais importante do que a de nascimento, a física. Até pus aqui, enquanto a primogenitura, a genealogia, estabelece sua identidade física, é a eleição e a separação feita pelo Senhor que estabelece a sua identidade espiritual. Então, o hebreu é um termo que deveria indicar a combinação de atributos físicos e espirituais. Então, ele deveria ter esses 2 atributos para poder seguir essa linha da promessa do Senhor. Só um não bastava, como a gente vai ver em diversos casos. Então, mesmo que Isaac fosse fisicamente o homem certo para ser um hebreu, mesmo assim era necessário um ato de Deus, né, uma eleição de Deus, para que ele fosse declarado hebreu. Pensa nisso. Ismael também era fisicamente um hebreu, e também era um homem certo para ser um hebreu. Ele tem toda a parte física certinha. Mas Deus não concedeu a Ismael o status
espiritual necessário para ele ser um hebreu. Deus o rejeitou como hebreu. Ele escolheu Isaac. Portanto, a eleição de Isaac quando Deus elege Isaac, ele automaticamente está rejeitando Ismael, porque ele tinha que escolher um. Agora, Ismael era amaldiçoado por isso? Não, ele simplesmente não fez parte da escolha de Deus. Quem fez foi Isaac. Então, quando a gente começa a lidar, né, com Gênesis 25, né, e vemos os gêmeos, né, de Isaac, Esaú e Jacó, esse processo e esse princípio é repetido da mesma forma que foi lá atrás. Quem será escolhido como herdeiro da aliança feita lá com Abraão, lá atrás, esse que é o cerne da questão. Entre Jacó e Esaú, Deus declara a sua divisão, a sua eleição e a sua separação com quem? Com Jacó e não Esaú. Então, no caso, né, a gente dá para ver isso muito claramente, porque Ismael era filho da escrava, que não era judia. Agora, no caso de Isaac, de Esaú e Jacó, não tem o que falar. Os dois eram gêmeos, os dois eram filhos da mesma mãe, filhos do mesmo pai, todos hebreus. Por quê? Deus escolheu um e rejeitou o outro. Então, a história é sempre essa, né? A gente vendo Deus para atingir o caminho dele, usando dessa premissa dele, só dele, que é a eleição e a separação para ele. Senhor, Ismael, ele podia ser abençoado também, porque se ele abençoasse o irmão, também, abençoar ele, eles que te também. abençoarem. Então, ele pode ser abençoado, abençoado. Mas o caminho, né, as escolhas, por que Abraão foi escolhido? Porque as escolhas dele convergiam com as escolhas de Deus, né? A de Ismael, não. Então, entre Isaac e Ismael, existiam diferenças físicas, né? Agora, entre Jacó e Esaú, nós podemos dizer até que os DNA deles eram quase iguais, porque eles eram gêmeos. Então, somente a eleição soberana de Deus é que faz Deus escolher Jacó e não Esaú. Essa eleição e separação está em todos os momentos. Todos. Essenciais, né? Todos. Adão também viveu isso. Todos. Toda a Bíblia a gente vai caminhar com isso. Na cruz também viveu. E exatamente esse caminho que Deus percorre é que vai poder gerar Jesus, né? O Yeshua, o Messias, através da linhagem que o Senhor escolheu, e dela ele não abre mão. Então, portanto, o que é um hebreu? Podemos dizer que um hebreu é aquele que se tornou descendente na linhagem das promessas da aliança dadas a Abraão, e esse ser humano faz parte do povo separado por
Deus. Continuando. Abraão estabelece essa linha da promessa, né, da aliança, pela eleição de Deus. O pai e o irmão de Abraão foram excluídos. O filho de Abraão, Isaque, continuou nessa linha da promessa, da aliança, né, pela eleição de Deus. Depois, outro filho de Abraão, Ismael, foi excluído. O filho de Isaque, Jacó, continuaria a linha da promessa de Deus, na eleição de Deus. E o outro filho de Isaque, Esaú, foi escolhido. Então nós estamos no ponto que Deus vai dividindo, elegendo e separando, até formar o que Ele deseja. A gente vê mais na frente que todos os descendentes de Jacó seriam chamados hebreus, começando pelos próprios filhos dele, né? Que gerou as 12 tribos, e poderiam ser hebreus pela lei vigente. Agora olha que interessante, se alguém nasceu fisicamente de um hebreu, essa pessoa era um hebreu, fisicamente. Mas se não nasceu de um hebreu, ele era um gentio, mas ele poderia se tornar parte do povo hebreu. Isso foi permitido por algumas regras que o Senhor estabeleceu. Então, Deus cria essa divisão, mas Ele permite que as pessoas sejam enxertadas, sejam ajuntadas, né? Ele não cria uma discriminação e acabou, a não ser aqueles que não querem seguir, se submeter às regras do Senhor. Aí ele vai para a linha de Ismael, Esaú e outras mais. E isso, né, essa possibilidade de se enxertar no povo de Deus, isso já tem 20 séculos, continua a mesma possibilidade. 1800 anos depois, 20 séculos depois, nós vamos encontrar mais uma bifurcação nessa estrada. Qual é essa bifurcação? A nova aliança. A nova aliança não é uma profecia do Novo Testamento, ela é uma profecia do Antigo Testamento. Ela está lá em Jeremias, que fala o que é a nova aliança. É que Deus escreveria essas regras dele no coração das pessoas. E como que as pessoas poderiam ser enxertadas no povo de Deus? Através do Messias, né? Através do Messias, todos são enxertados igualmente como hebreus do Senhor, como povo do Senhor. Então, quando a gente diz Israel do Senhor, não é a terra. Israel do Senhor é o povo do Senhor, tanto os hebreus que seguiram, quanto os enxertados, igualmente, sem discriminação. Glória a Deus. E essa nova bifurcação, ela nos leva a um círculo completo. Esse caminho leva a um bom termo, né? Porque a promessa da aliança abrâmica é que todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém. Através da semente de Abraão. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. E todas, sabe o que significa? Todas, sem exceção, todas. Então, uma vez mais, envolve a eleição de Deus, que é a chave, e a chave para estar nessa eleição é o Messias, Yeshua. Rebeca, esposa de Isaac, ela está preocupada. O ventre dela está em agitação violenta.
o que está acontecendo, ela não sabe. Então ela procura o Eterno, e o Eterno a acalma e diz a ela: duas nações vivem dentro de você. E o que ela, duas nações vivem dentro de você, e elas estão brigando, porque a maior servirá a menor. Duas nações há do teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. Então, quando Esaú é rejeitado lá na frente, não deveria ser surpresa para Rebeca e nem para Jacó, porque isso foi avisado antes deles nascerem. O que ele estava dizendo aqui? Que o primogênito, o Behor em hebraico, Behor, primogênito, não seria o que nasceu primeiro, seria o que nasceu depois. Esse é um tema, né, que parece uma coisa terrena, mas não é. É uma coisa totalmente espiritual. O fato de Esaú não ser considerado o primogênito estava chegando nessa linha toda do Senhor. Isaac é que era o ponto de vista espiritual de Deus, porque ele nasceu milagrosamente. Isaac nasceu milagrosamente, porque os pais com mais de 100 anos, né? E ele tinha todos os direitos da primogenitura, e ele era o filho da promessa. E aqui agora, em Gênesis 25, nós estamos vendo a mesma coisa se repetindo. Então Deus, o método dele de ensino chama-se repetição. Rebeca está grávida de gêmeos. A lei diz que o que nascer primeiro é o primogênito. Mesmo no caso, né, de gêmeos, né, que praticamente nascem juntos, um é escolhido, o outro é rejeitado. E essa luta violenta, né, pela palavra hebraica que quer dizer uma luta violenta, ela está decidindo, aparentemente ali dentro, qual criança dominará a outra. Mas só que Deus já tinha resolvido isso. Ele já tinha escolhido quem iria dominar. Não adianta, podia brigar o que fosse. O vencedor seria Jacó. Então a importância eterna, né, desse versículo Gênesis 25, 23, é que o primogênito físico, Esaú, não será o herdeiro das promessas da aliança, mas Jacó, o Beor, o primogênito espiritual, esse será o da linha da aliança de Deus. Então a gente tem aqui um princípio padrão. Tudo tem uma realidade espiritual e uma realidade física coexistindo simultaneamente, né? As duas coexistem. Não adianta só uma. Deus está sempre
interferindo. Os gêmeos nascem. O primeiro a nascer é Esaú. Ele tinha uma cor avermelhada e era muito peludo. Aqui um pouco de conhecimento de hebraico ajuda. Olha que interessante. A palavra hebraica para cabeludo, peludo, eu pus aqui 2 S, aqui está sair, é um S, sair, mais forçado um pouquinho, que quer dizer cabeludo. Esse nome, sair, te lembra alguma coisa? A gente descobre mais tarde, quando Esaú se afasta de Jacó, para onde ele vai? Para o Monte Seir. Sabe o que quer dizer Monte Seir? Monte peludo, monte cabeludo. Olha aqui, Esaú se afastou de Jacó e estabeleceu sua nação no Monte Seir, que significa monte peludo. Ele deu o nome ao monte, aonde ele habitou, onde a palavra Seir, porque no hebraico, quando tem 3 letras, é a raiz. A palavra raiz de Seir é as 3 letras que estão aqui. Não é à toa que ele habitou lá e botou o nome dele lá. Durante o processo, de nascimento, Jacó estava segurando o calcanhar de Esaú. A ideia era que Jacó não queria que Esaú nascesse primeiro, estava segurando. Mas Rebeca, ela aqui isso não está na Bíblia, mas está nos comentários, que Rebeca, quando os filhos chegam numa idade apropriada, ela informa a eles que a autoridade seria Jacó e não Esaú. Então Esaú já cresce com essa coisa assim de um pouco de rejeição. É quase unanimidade, porque o Talmud, ele não é Bíblia, ele não foi inspirado por Deus, eles são rabinos, estudiosos, que discutem os assuntos, e isso começou lá na Babilônia a ser escrito. E é muito interessante porque muitas vezes eles discordam. Então você tem a opção de ler um, ler outro e chegar à sua conclusão, eu não conheço nenhuma Bíblia aqui no Brasil comentada por vários. A Bíblia do Shed é comentada pelo Shed, a Bíblia não sei quem é comentada por... E pronto, nem cita, e nunca há discordância. Então eu acho isso tão rico, de um discordar do outro e falar, não, eu discordo por causa disso, ou não, mas é por causa disso. Então é enriquecedor para quem está estudando. E aqui, quase por unanimidade, eles dizem que Rebeca porque seria impossível ela esconder isso dos filhos, apesar da preferência de Isaac por Esaú, que era caçador, machão, valentão, e Rebeca ter a sua preferência por Jacó, por ser mais quieto, mais amoroso, mais pacato, mais pacífico, com certeza ela contou, porque não tinha como esconder isso, por causa de todos os acontecimentos que rolaram. Então, essa consciência de que o primogênito escolhido seria Jacó, a família toda já sabia, não seria surpresa para ninguém.
Eu já disse que Jacó era mais quieto, né? E isso eu tenho certeza que esse negócio de preferência por um filho só aconteceu em Israel. No Brasil não acontece. Quando o Senhor disse a Abraão que era o seu segundo filho, Isaque, que deveria obter a posição de primogênito, Abraão clamou a Deus: se Ismael, quem dera que vive Ismael diante do teu rosto. Ele queria que o primogênito fosse Ismael. Abraão determinou que Ismael seria o seu primogênito em vez de Isaque. Isaque determinou que Esaú seria seu primogênito em vez de Jacó. Nenhum dos dois. José lá na frente também. Tiveram o que pediram. Nenhum dos falou, dois. não, o primogênito é esse, pai. E aí Esaú chega da caçada e Jacó preparou um pote de lentilhas, tradução literal, ensopado vermelho, e Jacó decide que vai usar essa declaração em resposta à proposta de Jacó. Então, Esaú diz o seguinte: desde que eu estou prestes a morrer, ele usa essa frase. Isso não quer dizer literalmente, ele não estava prestes a morrer, isso quer dizer assim: o que me importa, né? Eu vendo. Ele vende e ele poderia fazer isso pela lei, desde que ele desse um depoimento perante uma testemunha que ele estava abrindo mão da primogenitura. Agora, desde que Deus, né, já havia resolvido que essa questão, né, há muito tempo, Esaú, na verdade, não teria direito de vender a primogenitura, porque não era dele. A primogenitura era de Jacó. Por quê? Jacó foi o eleito. E Jacó também, ele não precisava recorrer à traição para conseguir a primogenitura dele, porque já estava determinado por Deus que era dele. Agora, nenhum dos dois soube esperar a hora de Deus. Todos avançaram. Eu vejo que hoje a maior dificuldade do ser humano chama esperar. Deus tem uma promessa, e isso a gente vê na Bíblia. Na hora que o negócio demora, a pessoa assim, eu acho que Deus não falou isso assim comigo, não, acho que foi diferente, aí você costuma dar, acho que eu tenho que fazer isso, e começa a sair do caminho. Esperar é difícil mesmo, mas o esperar em Deus é que dá a vitória. Esaú recebe o apelido de Edom. Edom, em hebraico, significa vermelho. Agora, isso não se refere somente ao fato dele ser peludo e ser meio avermelhado. Tem a ver também com esse lance lá da venda da primogenitura pelo ensopado vermelho, que é o que diz a Bíblia, né? Em Gênesis 25:34 diz que Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Aqui ele chama de guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Simão,
isso tem uma explicação que esse direito... Deixa eu explicar depois, porque senão Tá. interrompe, a pessoa não escuta o que você está falando. Para referência futura, é bom você saber que Edom, quando a Bíblia fala Edom ou Esaú, são a mesma pessoa, tá? Não há diferença, são o mesmo. E a futura nação de Edom, ela vai ser sempre apresentada como um inimigo de Israel, sempre. Os edomitas, né, são os descendentes diretos de Esaú. Agora eu queria mostrar para vocês uma coisa que muito interessante, muito interessante. Quem estava cozinhando o guisado vermelho ou a sopa de lentilhas? Jacó? Jacó estava cozinhando. E depois eu conto para vocês. Não, eu vou contar isso, mas depois eu conto por que eu fui pesquisar isso assim a fundo. Eu acabei meu estudo hoje 4 horas da tarde, de tanto pesquisar sobre isso aqui, e eu achei fabuloso. Não é estranho, Jacó era um menino, tinha mais ou menos 15 anos nessa época, ele cozinhando para a família. Cozinhar era o papel da mulher, não era do homem. Outra coisa, se a gente não entender a cultura judaica, a gente não entende essa passagem. O que está acontecendo ali? Jacó, um menino, cozinhando para os outros. A mãe está lá, o pai está lá, outras pessoas estão lá. Por quê? Por que Jacó está cozinhando? A resposta está exatamente nas tradições judaicas. Alguém sabe? É o seguinte: o guisado vermelho, o prato de lentilha, ele é uma comida de velório. É uma comida que se serve. Tem um ritual que chama Shivá. Shivá vem, errado está em Shalosh Armah Sheva, vem de Sheva, 7. Shevá é um ritual que, quando há uma morte na pessoa, na família, você fica de luto 7 dias. 7 dias, você, no mínimo 7 dias. Quando meu pai morreu, eu fiquei 30. Fiz o Shivá de 30 dias. O mínimo é 7. Nesses 7 dias, a gente não sai de casa, a gente não viaja, não faz festa, não... Tanto é que tem, se alguém morrer... A gente fica um luto, a gente curte um luto, e esse luto, eu digo para vocês com experiência pessoal, ele traz cura. Eu conheço muita gente que às vezes morre um pai, morre alguém da família, e ela não se desvencilha, ela fica presa naquela morte anos, porque não houve o luto. O luto, ele é uma separação que ela tem que ser feita. Você está se separando de uma pessoa que você ama. Então é importante você se isolar um pouco para passar esse período. Então eu fiz uma explicação aqui para vocês. Shivá, né? Na realidade, Shivá representa os 7 dias de luto, mas vem da palavra também sentado, né? O Shivá quer dizer assim, não é que você vai ficar sentado 7 dias, mas quer dizer assim, eu vou ficar recolhido.
7 dias. Eu não vou sair, eu não vou cozinhar, eu não vou fazer nada, eu vou curtir essa separação até realmente no meu coração estar separado. Mas olha que interessante. A tradição mais característica do luto judaico é o retiro do enlutado em seu lar, após a morte de um parente próximo. Ele não se mistura socialmente, não participa de eventos alegres ou faz viagem nessa época. Quem morreu? Quem morreu? Quem? Abraão. E quem morreu? Abraão. Essa tradição de ficar em casa está baseada em um valor positivo que ajuda a curar. O luto é uma profunda experiência de solidão. Os vínculos que ligam uma alma a outra foram cortados. E há um grande senso de solidão. Permanecer separado é expressar sofrimento por essa ruptura, né, da comunicação com alguém que a gente ama. O enlutado, portanto, fica em casa durante todo o período de Shiva. Torna-se então dever moral da comunidade judaica ir à porta do enlutado e confortá-lo com palavras, né? E são outras pessoas que levam a comida, porque eles não cozinham. E esses gestos, né, de carinho, né, com a pessoa enlutada, tira-o da solidão e ele encaixa novamente na estrutura social. Olha que lindo isso, olha que lindo. Judaísmo. Agora, o que isso aí tem a ver com a gente? Tem a ver com Jacó, né? Que você falou, Quem morreu foi Abraão, né? O ensopado de lentilha, como eu já disse, ele é uma refeição, ele chama refeição de luto. Estela, eu como lentilha lá em casa. Sabe por quê? Porque após o meu bar mitzvah, após 13 anos, só aí que eu fui permitido a ir em cemitério ou algum velório, algum luto. E aqui eu tenho trauma de lentilha, né? Porque era um prato de luto. Então eu não como lentilha. E tem outro também, né, que é o ovo cozido, mas o ovo eu consegui ser liberto. Então, qual que é o sentido, né, desse ensopado vermelho que chama no início e depois ele chama de sopa de lentilha? Qualquer judeu sabe. Se falar com ele prato de lentilha, comida de enterro, comida de velório. Os membros da família não podem cozinhar. Mas Jacó não era da família? Olha, mas a tradição diz o seguinte: a família no luto seria o pais, irmãos, genros. O neto não, sabe por quê? Porque entende-se que o neto é mais novo. Então o neto não faz parte da pessoa que tem que tomar todas aquelas providências do luto. Então quem está... Não direto. Então ele estava cozinhando, por quê? Porque ele é o único que podia. Só os netos, só ele e Isaú podiam. Entende? Então os outros não podiam. Então esse foi o motivo dele estar cozinhando. Então essa coisa estranha que aconteceu ali foi por causa do luto, e eu não tenho dúvida disso. Isaú nem estava de luto, né? Hein? Isaú nem estava de luto. Isaú não estava nem aí para nada, né? A vida dele era essa. Agora eu pergunto, por que lentilhas, né? E por que ovo cozido? Porque os dois são redondos. E na tradição judaica, o redondo quer dizer a natureza circular da vida,
que um morre, mas a geração continua. É um ciclo sem fim, né? Por isso a lentilha e o ovo cozido. É um padrão sem fim. E a Bíblia nos mostra isso, né? A Bíblia nos mostra que a história, ela é circular. Por que a gente vê tanta repetição? Porque a história é circular, né? E a gente precisa, né, dessas ilustrações físicas dos princípios espirituais de Deus, né? A gente não deve deixar eles de lado. Eles são importantes, eles trabalham a nossa mente. Então Abraão tinha acabado de morrer e Jacó estava preparando essa refeição quando Esaú chega da caçada. Não é por acaso que é exatamente nesse momento que Jacó se aproxima de Esaú e oferece a ele a troca do guisado pelo direito de primogenitura, e ele responde, né, como eu já disse, já que eu estou morrendo, eu entrego, né? O que me vale essa primogenitura? Eu entrego. Mas Deus continua na linha da promessa dele de aliança e vai traçando cada ponto. E crescem os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples. Outras Bíblias falam quieto, pacífico, habitando em tendas. Perito na caça. Agora, quando a gente vai na Bíblia, e só existe mais um lugar na Bíblia que chama um homem de caçador, e vai se referir lá a Nimrod, né? Vai se referir a ele. Só que esse termo caçador, que em hebraico é said, ele não é simplesmente um caçador. Quando a Bíblia usa essa palavra said, ela quer dizer um assassino, um assassino que tem prazer em matar o animal, não aquele que mata para comer e tal. Ele tem prazer em matar um animal. A personalidade dele é má. É uma personalidade assim, que ele tem prazer na morte e não teria assim dúvida também em matar uma pessoa. Mais ou menos um psicopata. E já Jacó é chamado Tam, que quer dizer simples, pacífico, quieto, tal. Imaculado. Perfeito. Pronto. Isso. Perfeito. Imaculado. Aqui Jacó e Esaú são tratados como opostos. Tam, a palavra tam, significa, na realidade, irrepreensível. Por que usa essa palavra irrepreensível? Porque o tam é aquele que é irrepreensível diante de Deus. É um tzadik, é um justo. E faz, inclusive, aqui é tsaid, e justo quer dizer tzadik. Então faz um trocadilho com o assassino. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. A gente falou bastante de padrão aqui, né? Porque eles são cruciais para o entendimento, para a compreensão das Escrituras. Agora, lendo o capítulo 26, nós vamos ainda descobrir mais algumas. Canaã, nessa época, mergulhou na fome.
era um estado de fome, e Isaac relembra o seu pai Abraão, que também passou por um período desse, e Abraão desce ao Egito, né, onde acontece aquelas coisas com Sara e tal, e permanece no Egito. Isaac decide descer ao Egito, mas Deus, a Bíblia fala assim, Deus apareceu a Isaac e disse a ele: não desça ao Egito, fique exatamente onde você está, que Deus o levaria através do problema e não simplesmente extinguiria o problema, né? Isso é muito interessante, né? Quando a gente vê várias situações da Bíblia, né? Inclusive lá em Daniel, quando Isaac, Medraque e Abednego são os nomes pagãos deles, né? São jogados na fornalha, a gente pensa assim, mas Deus podia fazer assim, né? Apagar a fornalha e não ter mais fogo. Não, mas muitas vezes, né, para a gente solidificar a nossa fé, Deus nos leva através do problema e não elimina o problema. É através do problema que nós vamos ver a maravilha de Deus, é através do problema, junto com Ele, que nós vamos ver a manifestação dEle na nossa vida. Quando a gente não tem coragem para seguir no problema, a gente não vê nada disso. Quando a gente arruma os atalhos, a gente não vê nada disso. Muitas vezes Deus quer nos levar através daquele problema e não simplesmente tirar. Por isso que diz que Deus nos livra na cova e não Deus nos livra da cova, né? Deus nos livra na cova, é lá dentro. Ué, tem um quarto homem aí andando, é ele que está ali do seu lado. Então, quantas vezes, né, a gente escolhe fugir, né, do problema, em vez de confiar em Deus e deixar Ele nos levar através desses caminhos difíceis, né? O capítulo 26, a Bíblia não está em ordem cronológica. O capítulo 26 aconteceu antes do 25. Jacó e Esaú não tinham nascido ainda, no capítulo 26. Nesse versículo aqui, a palavra usada aqui é Vaierá, que é traduzida como apareceu, né? E o Senhor apareceu para ele e disse: não vai para o Egito, habite na terra que eu te darei. Então, essa palavra Vaierá, ela quer dizer, porque quando traduz assim, apareceu, parece que Deus apareceu lá fisicamente, né, e ele viu. Não é isso que essa palavra diz. O significado dela é que ela indica assim, algo inquestionável com Deus, que pode existir uma aparição ou não, a maioria das vezes não, mas que é algo assim, que Deus deixa tão claro, que você não tem a menor dúvida, é inquestionável, né? Que é um pouco diferente da visão, que é um pouco, a palavra é Vaiomer, quando está descrevendo ou visão, que aí você fala, será que eu sonhei? Será que não? Será que é isso que é Deus que está falando? Não, quando deixa a dúvida, nunca é Vaierá. Vaierá é indiscutível, é Deus, acabou, e você não tem dúvida nenhuma que é aquilo que você tem que seguir.
no versículo 3, né, Deus renova as promessas que ele fez a Abraão com Isaac. A gente não pode esquecer que os personagens bíblicos são humanos como nós, né? E tem hora que duvida mesmo, será, gente, é tanto tempo, passando, o negócio não muda, acho que é da minha cabeça. Então acontece isso, né? Não é para a gente desistir, né? Mas também não é incomum acontecer isso, porque grandes figuras da Bíblia passaram pela mesma coisa que nós passamos também, né? Passou tanto tempo que eu acho que Deus esqueceu de mim, Deus não está comigo, isso não vai acontecer. Mas persevere, né? Deus nunca perdeu o controle das coisas. Em Gênesis 26, 4, fala assim: e farei que... Eu traduzi com a Bíblia hebraica, porque as traduções em português estavam muito ruins. Me parece que a King James é a única que está fiel a isso. E farei que sua semente se multiplique como as estrelas do céu, e darei à sua semente todos esses países, e em sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Vocês notaram que com aquela promessa anterior feita a Abraão, tem um realce aí. Ele adiciona, né? Deus adiciona um pequeno detalhe, e ele está dizendo que todas as nações da terra serão abençoadas pelos descendentes de Abraão. E a ideia aqui é que toda a humanidade será conectada a Israel. O destino da humanidade, em geral, vai depender do destino de Israel, tão conectada. E o que significa isso? Quando a gente chega lá na frente, né, em Gênesis 48 a 50, mais informações são adicionadas nessa parte que diz que os descendentes de Abraão é que abençoarão todas as nações da terra. E a palavra nação não quer dizer a terra. A palavra nação, ela quer dizer as pessoas, com o governo, com os seus líderes, eles serão abençoados pelos descendentes de Abraão. Isaac obedeceu, né, exatamente como fez Abraão. Ele ouviu Deus, mas Isaac também carregava um medo, né? E ele repete a mesma coisa de Abraão. Ele tinha um medo de falar que a esposa era a esposa dele. A mesma coisa que acontece com Abraão. Então, quando ele vai a Gerar, né, a cidade, acontece a mesma coisa, e ele mente para Abimelech, o nome em hebraico. Embora também exista, né, muitos padrões, aqui também vai existir muitas coisas diferentes. Abraão enfrentou a fome e foi para o Egito para enfrentar essa fome. Isaac enfrentou a fome, intentou ir para o Egito, mas ficou, não foi. O rei filisteu, lá no caso de Abraão, ele viu Sara e a sequestrou e a colocou no seu harém. O rei dos filisteus aqui, né, no caso de Isaac, não sequestrou,
Rebeca, e também disse ao povo: não mexa com ela, não mexa com ela. Então há essas diferenças. E Deus abençoa Isaac, e a Bíblia diz, né, que no versículo 13, deixa eu ler aqui, alguém pode ler. E engrandeceu-se o homem e foi crescendo mais e mais, até que se tornou muito grande. Então, Isaac desceu, permaneceu mesmo com a fome. E o Talmud tem comentário dizendo que o que ele plantava produzia 100 vezes mais do que produzia em outras épocas. Então ele engrandeceu, pelo fato dele obedecer a Deus, pelo fato dele ficar e não sair correndo atrás da decisão no braço, ele foi engrandecido e enriqueceu grandemente por ter obedecido a Deus. E esse é um cenário que se repete várias e várias situações na Bíblia, né? Agora, nesse caso, como Isaac enriqueceu e era próspero, os povos começaram a ter ciúme, né? A ter inveja mesmo dele, e começaram os filisteus, né? Aqui era o povo, e começaram a entupir os poços com terra que Abrão tinha cavado lá atrás. E aí Isaac vai saindo, vai mudando para lá, vai não querendo confusão, apesar que Isaac poderia destruir ali os filisteus, porque o número de pessoas que ele tinha era muito maior. Mas aí chega um dia Abimeleque, e você vê pela conversa que Isaac já está cheio, né? E ele pede um acordo. Ele fala assim: não, vamos fazer um tratado aqui de paz e tal. E aí resolve, Isaac começa a cavar o poço, e esse poço dá muita água. Isso tudo é bênção de Deus, né? Ali no meio daquele lugar, os filisteus cavavam um poço, não saía nada. Aí Isaac vai e cava um poço, fartura de água. Aí os filisteus falam: não, é na nossa terra, é nosso. Aí ele fala: não, esse é nosso. Aí eu li um negócio aqui que eu achei muito interessante, escrito por um rabino judeu, que eu queria mostrar para vocês. Se há algum ponto em que deveríamos evitar ansiosamente, é o de tentar a Deus. Nós o tentamos quando, ouvindo nossas próprias inclinações, questionamos mais uma vez o que ele já estabeleceu claramente. Onde Deus decidiu, nunca devemos duvidar, nem deixar de fazer tudo que ele mandou. Alfred Edersheim. Não é bonito? Então, muitas vezes a gente sofre porque a exigência que Deus quer de nós, aquilo que Ele pede a nós, a gente procura sair fora. Assim: Deus, deixa eu agendar isso na minha agenda lá para frente, né? Agora não dá para fazer isso. Ou tenta, fala assim: não, Deus, a minha visão é melhor, né? Vamos fazer desse jeito aqui, deixa eu fazer desse jeito, que a sua é boa, mas a minha é melhor, vamos fazer do meu jeito. Então, quando eu queria até contar um caso para vocês. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, né,
a fazenda que eu tenho lá, eu comprei um terreno fora, que não fazia junção comigo, mas era um terreno próximo. Eu comprei esse terreno e resolvi fazer 12 lotes de 1.000 metros nesse terreno. Aí, fui, na época pertencia a Itabirito, né? Hoje pertence a Nova Lima, mas pertencia a Itabirito. Aí eu fui lá na prefeitura, o próprio cara da prefeitura falou assim: mexe com isso não, faz lá no peito, faz sem aprovar nada, ninguém aprova não, faz no peito. Eu falei, vou fazer certinho. O que eu poderia fazer nesse loteamento em 2 meses, 3 meses, levou 1 ano. Eu fiz todas as licenças, fiz tudo bonitinho e tal. Aí quando estava tudo certinho, eles falaram assim: agora você tem que ir defender o seu loteamento lá na Câmara dos Vereadores. Eu falei, nossa Deus, eu lá na Câmara falar o quê? Né? Aí fui lá, expliquei para os vereadores o que era o meu projeto, que não sei o quê, que não precisava investimento nenhum da prefeitura, que a água ia fornecer e tal, e eles aprovaram. Aprovaram, eu chamei um corretor e anunciei, ele fez um negócio e tal. Gente, esses lotes são bons demais, vou vender rapidinho. Não apareceu ninguém, não apareceu um comprador. Nenhum comprador foi visitar, nenhuma proposta, nada. Falei, opa, tem algo com Deus. Aí fui orar e falei assim: Senhor, eu podia ter feito isso em 2, 3 meses. Eu fiz tudo certo. Aonde que eu errei? Eu não sei, realmente não sei. E Deus falou comigo assim: a sua fazenda tem uma parte que a medição, quando você comprou, feita pelo antigo dono, está errada. Ele está entrando numa terra que não é dele. Eu falei, nossa, eu já estava assim, que eu gastei tudo que eu tinha para fazer esse loteamento. Aí fui atrás de um, como é que chama, Bernardo? O cara que mede? Topógrafo. Topógrafo. Aí fui atrás de um topógrafo lá em Itabirito e falei com ele assim: olha, eu preciso estar aqui as plantas e tal, eu preciso que você meça a minha fazenda toda e ver se eu estou entrando na terra de alguém. Só tem um detalhe: eu só posso te pagar depois que eu vender o terreno, porque eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele falou, não, eu faço para você e tal. Eu falei, tá bom. Foi lá, mediu tudo e tal. Gente, a fazenda, ela tem 46 hectares. A parte que a cerca estava avançando, dá o tamanho dessa sala, que não é nada. Mas eu chamei o empregado, mudei a cerca, falei, Senhor, tá feito. Eu não sabia disso, não foi eu que cerquei. Aí fiz. Na semana seguinte, eu vendi todos os lotes. Todos. Não sobrou aliás, 3 lotes. Eu estava com a Estela, você lembra, amor? A gente estava descendo para ir para a igreja no domingo de manhã. Aí o telefone toca, eu atendo, ele fala assim, Simão? Falou, você não me conhece não, eu sou fulano. Aí eu estou sabendo, eu estou te ligando de Sydney, na Austrália. Aí eu falei, sim, eu sei que você tem uns lotes muito bons vendendo. Sei lá, cada lote, vamos dizer, eu não lembro, mas vamos dizer que hoje fosse 200 mil. Eu quero comprar 3. Tá bom. Quem que você vai mandar aqui? Não, eu quero 3 a quanto? 600 mil. Me dá o número da sua conta, que amanhã está na sua conta. Aí eu falei assim, esse cara é doido, comprar lote sem ver. Eu falei, mas peraí, você escolhe para mim os 3, eu sei que você é uma pessoa correta, você escolhe para mim os 3 e eu vou comprar. Aí eu falei, tá bom. Aí passei o número da conta para ele. Desliguei o telefone e falei assim, Estela, trote. Como
que um cara vai comprar 3 terrenos, 600 mil reais, não é 60 reais, sem ver, me pagar à vista, não pediu desconto, nada. Já pra lá, tá bom. Aí, quando na terça-feira eu vou mexer, na segunda eu nem olhei. Na terça-feira eu vou mexer no banco para fazer um pagamento, tal dia depois está na minha conta. Eu falei assim, nosso Deus. Então, eu vendi todos os terrenos. Em uma semana, foi 5 dias. Sendo que 3, Deus não deixou dúvida, falando assim, sou eu, né? Porque eu arrumei um cara lá na Austrália, que não te conhece, que é doido, que comprou um terreno, 3 terrenos, sem ver, para você não ter dúvida, que fui eu que vendi para você. Então, quando a gente está no caminho certo de Deus, né? E é duro esperar, e é duro o tempo, né? Desanima mesmo, mas arruma força que Amém. Que é isso. Amém. A nossa fé é tão limitada que a gente até duvida, né? Quando ele age. Verdade. Vamos terminar aqui? Vamos terminar? Hein? Pois é, vamos deixar. Só acontece com você, irmão. Hein? Só acontece com você. Só acontece comigo, mas assim, Deus exige muito. Deus exige muito. Né? Deus exige muito, pode ter certeza. Né? A pessoa. Eu quero compartilhar uma coisa pequenininha, só o seguinte, que hoje a gente começando a falar sobre tradição, quando eu fiz aquele gesto da leitura, de acender as velas, e eu queria te contar também que hoje eu falei com a minha empregada sobre exatamente isso, do luto, ficar 7 dias sem comer, que as pessoas trazem refeição. Eu expliquei tudo isso para ela, porque o irmão dela faleceu, eu estava tentando ajudar ela a dar para a mãe dela um pouco desse luto, sabe? De providenciar para a mãe, que a mãe pudesse... Então eu comecei assim, a mostrar esses princípios para ela. Eu falei exatamente sobre essas mesmas coisas. Então, assim, Amém. Impressionante. Né? Amém. Então tá, Shabbat Shalom, né? A todos, vamos orar agora. Quem dirige a oração, porque eu estou quase sem voz.